Bom, com relação ao nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar ali a partir do artigo 639 até a introdução ao recurso, ou melhor dizendo, ao habeas corpus, né? Então, nós vamos falar sobre a carta testemunhável e vamos iniciar, fazer uma pequena introdução sobre o habeas corpus na nossa aula de hoje. Primeiro, quando nós falamos aí da carta testemunhável, ela está lá descrita no artigo 639 do Código de Processo Penal. Então, lembrando mais uma vez que a carta testemunhável ela está descrita no artigo 639 do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação: dar-se-á a carta testemunhável da decisão que denegar o recurso, da que admitindo embora o recurso, obsta a sua expedição e seguimento para o juízo adquém. Então, na verdade, a carta testemunhável ela tem como finalidade, ela tem como força, né, fazer com que um recurso que não tenha sido admitido por qualquer razão seja encaminhado à superior instância para que ele possa ser analisado. Então, logicamente, aí, dependendo do prisma e do fundamento do motivo desse recurso não ter sido aceito, ter sido denegado aí seguimento a este recurso, serve a carta testemunhável com essa finalidade, ou seja, garantir que o recurso seja então encaminhado à superior instância para que ele possa ser submetido a julgamento. Essa é então a grande finalidade da carta testemunhável. Na sequência, nós temos então que explicar um pouquinho que tipo de decisão é essa que denega o recurso. Ou seja, é aquela decisão, né, que julga inadmissível a interposição de determinado recurso. E aí, pessoal, não há um motivo restrito, não há um motivo específico. Qualquer motivo, né, não preenchendo ali o recurso quaisquer das circunstâncias as quais ele deva preencher no seu juízo de admissibilidade, mas se por qualquer razão não for ele admitido e for denegado o seguimento a este recurso, caberá então a carta testemunhável. Bom, e para isso, para que nós possamos então visualizar melhor o que significa a carta testemunhável no âmbito do direito processual penal, nós temos aí a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná, que diz: da decisão que não recebe o recurso, em sentido estrito, é cabível a carta testemunhável, prevista no artigo 639 do Código de Processo Penal, sendo esta situação a hipótese de admissibilidade por excelência da carta testemunhável, havendo erro grosseiro com a interposição de apelação crime. Então, percebam aí que não existe um fundamento específico para a interposição do recurso da carta testemunhável. O simples fato, né, do recurso interposto ter sido denegado o seguimento a ele, já então justifica aí a carta testemunhável, já é objeto para a interposição deste recurso com a finalidade aí de que este recurso que teve o seu seguimento denegado possa ser recebido e encaminhado à superior instância para julgamento. Então, essa é a grande finalidade aí de quando nós estudamos a carta testemunhável, que é dar seguimento ao recurso que não foi, por algum modo, por alguma razão, recebido. Qual é o obstáculo que pode ser criado aí para que este recurso não tenha seguimento até o tribunal adquém, ou seja, ao tribunal de instância superior? Então, esse é um fato bastante importante. Não basta que o juiz não receba ali o recurso. Na verdade, a partir do momento que o juiz recebe o recurso, mesmo com a interposição da carta testemunhável, é indispensável ali o seu encaminhamento ao órgão superior. Então, não basta que haja uma denegação do recurso. É importante que haja alguma hipótese que impeça aí, de algum modo, que este recurso suba, como nós conhecemos mais de forma comum. Então, o exemplo que nós temos aí, na verdade, seria, né, ter havido a apresentação das razões fora do prazo legal. Obstando o seu seguimento ao tribunal, cabe carta testemunhável. Lembrando
que quando nós falamos em razões, nós estamos falando aqui daquele recurso que tem a sua petição de interposição e aí depois tem a apresentação das razões. Como exemplo, vamos pegar lá o recurso de apelação, ou seja, que no prazo de 5 dias deve ser interposto e, posteriormente, no prazo de 8 dias, deve-se apresentar as razões. Lembrando que aqui esse prazo de 8 dias para a apresentação das razões, mesmo que elas sejam apresentadas fora deste prazo, isso não pode, não deve obstar que este recurso seja encaminhado ao tribunal. A única coisa aqui que impede que o recurso seja, de fato, recebido é o não cumprimento aí do lapso temporal necessário do prazo para interposição da petição, né? Que é aquela petição que demonstra ali o inconformismo do agente com base naquela decisão. Então, esse é um fato aí que tem a sua relevância quando nós observamos e estudamos a carta testemunhável. O artigo 640, por sua vez, diz que a carta testemunhável será requerida ao escrivão ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser trasladadas. Lembrando que nós só falamos em traslado em processo físico. E o prazo aqui, né, o lapso temporal para a interposição, então, da carta testemunhável, 48 horas, né, da decisão da intimação que denegar o recurso. Então, isso é importante, pessoal, 48 horas. E, logicamente, que a carta testemunhável deverá ser acompanhada de cópias do processo. Lembrando que se nós estivermos falando do processo digital, do processo virtual, não há necessidade aqui de indicação de peças do processo que deverão ser trasladadas, tá? O que você faz? Vai, então, interpor ali o recurso da carta testemunhável no prazo de 48 horas ao despacho que denegar o recurso. Então, 48 horas, o juiz dá o despacho e aí a parte tem 48 horas para entrar com a carta testemunhável com o objetivo de fazer com que esse recurso seja encaminhado à superior instância. Recurso dirigido ao escrivão ou secretário do tribunal. Pessoal, o que acontece? De regra, ninguém vai peticionar, ninguém vai endereçar um recurso ao escrivão ou secretário do tribunal, né? Usualmente apresenta-se uma petição de interposição do recurso ao juiz, ainda que seja ele o autor da decisão contra a qual há impugnação. Afinal, é seu dever receber e encaminhar o pleito ao Tribunal Superior. Então, pessoal, quando a lei fala ali em escrivão ou secretário, eu nunca vi, né? E a doutrina vem de forma concreta dizer que não se endereça um recurso a senão o juiz, tá? Então, esse é um fato aí bastante importante. É um fato da qual, por mais que a lei seja clara nesse aspecto, conforme redação do próprio artigo, né, não está errado, pelo contrário, eu percebo que é mais correto encaminhar e endereçar ali este recurso ao juiz. André, mas é o juiz que denegou o recurso? Exatamente, é o mesmo juiz que denegou o segmento do recurso. E aí, então, ele vai despachar. Por quê? Olha só o que eu estou dizendo. Quando nós estamos aqui falando do artigo 640, fala lá que denegar o recurso, ao despacho que denegar o recurso. Você tem que recorrer a quem, logicamente, deu essa sentença denegatória. Assim como nós fazemos com o recurso de apelação. Eu não endereço o recurso de apelação ao secretário, por exemplo, ao escrivão, escrevente judiciário. Não faço isso. Eu endereço ele ao próprio juiz que deu aquela sentença recorrida. Então, é um fato da qual aí nós temos essa finalidade. Lembrando que, logicamente, o escrivão ou o secretário do tribunal, eles têm a sua função, né? Já que a estes compete o envio, né, deste recurso aí para o tribunal. É responsabilidade funcional do funcionário do cartório fazer ali, né, criar as condições para que esse recurso seja encaminhado à superior instância. Mas não cabe a ele receber um recurso. Prazo de interposição, nós já falamos, né, salvo raras exceções aqui no Código de Processo Penal, é um prazo bastante exíguo, é um prazo bastante curto, ou seja,
somente aí 48 horas, né, contadas do momento do despacho ali que denegar seguimento ao recurso. Então, é importante dizer que, assim como a regra geral, aqui também se aplica o princípio do duplo grau de jurisdição, pessoal. E mais uma vez, para poder visualizar o que a lei fala de uma forma mais, né, pormenorizada, nós temos aí a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que diz: não se conhece da carta testemunhável depois de transcorrido o prazo legal de 48 horas, né, estatuído ali no artigo 640 do Código de Processo Penal, uma vez que é intempestiva. Pessoal, e aí não há mais o que se falar. Se ela é intempestiva, se ela foi fora do tempo regular e legal para a sua interposição, não há aqui o que se objetivar como forma de se questionar essa decisão. Perdeu o prazo, perdeu o direito. E para nós, advogados, advogadas, quando você perde o prazo, você não perde um direito seu. O que é pior, você perde um direito dos outros. O início do prazo, pessoal. E aí surge uma questão, André, mas é decisão contada do despacho ou da intimação, né, do despacho que denegou o seguimento ao recurso? Diz a doutrina que conta-se a partir da intimação da decisão que denegar o seguimento ao recurso ou obstar o seu prosseguimento. Por quê? Mais uma vez, vamos voltar lá, porque a lei não diz isso. A lei vem dizer o quê? A lei vem dizer algo contrário ao que eu estou dizendo. Ela vem dizer aqui 48 horas seguintes ao despacho. Não é ao despacho. 48 horas seguintes à intimação do despacho. Então fica aí também essa questão bastante importante. Ou seja, não é 48 horas ou não são 48 horas do momento do despacho, mas são 48 horas da comunicação oficial, da comunicação pública, da decisão que denegou o seguimento ao recurso. Então, 48 horas da intimação e não 48 horas da denegação do recurso. Então, esse é um outro aspecto bastante importante, né? Lembrando que se você contar 48 horas da denegação, logicamente você nunca vai perder o prazo, tá? Mas, para isso, você tem que ficar consultando o processo todos os dias para ver lá o momento em que esse despacho é juntado aos autos. Mas, para maior garantia, para maior segurança jurídica, contam-se as 48 horas da intimação da decisão que denegar seguimento ao recurso ou obstar o seu prosseguimento, né? Então, 48 horas a partir deste momento é onde nós temos para a interposição da carta testemunhável. Peças para o traslado. Mais uma vez, só existe finalidade de nós analisarmos isso se estivermos diante de um processo físico. Do contrário, não há que se requerer aqui a extração de peças para que acompanhe aqui a carta testemunhável, tá? Então, esse é um aspecto bastante importante. Ou seja, é o fato do meio pelo qual, né, o tribunal tem que ter conhecimento ali de outras situações, de outros aspectos referentes à interposição deste recurso. Artigo 641. O escrivão ou o secretário do tribunal dará recibo da petição à parte e no prazo máximo de 5 dias, no caso de recurso em sentido estrito, ou de 60 dias, no caso de recurso extraordinário, fará a entrega da carta devidamente conferida e consertada, pessoal. Então, aqui, mais um fato bastante importante, ou seja, a situação na qual ali nós temos o fato de que deverá o escrivão ou secretário dar recibo da petição à parte, né? Se nós não tivéssemos aí, então, o nosso processo, o nosso procedimento de protocolo digital ou o cartório distribuidor, que ali também faz o protocolo de petições. Então, esse é um fato bastante interessante. Ou seja, lembrando mais também que nós temos prazos diferentes para entregar-se a carta testemunhável, dependendo aí se tratar de recurso em sentido estrito, 60 dias, ou de recurso extraordinário, né? No caso do recurso extraordinário é 60 dias, no caso do rese são 5 dias, para que faça a entrega da carta devidamente conferida e consertada, ou seja, para que ela
garanta ali a reanálise desse despacho, né, sobre a não recebimento de recurso. Pessoal, lembrando que uma das regras gerais de quando você estuda processo penal é que de despacho não cabe recurso. Eu já disse isso para vocês aqui. Nós falamos que de decisão interlocutória cabe recurso em sentido estrito, de decisão terminativa que julga ou não mérito cabe recurso de apelação, e eu havia dito para vocês que de despacho não cabe recurso. E aí surge essa exceção, né? Na verdade, cabe carta testemunhável de despacho, só que aí é um despacho específico, um despacho com finalidade, né? Ou seja, vamos pensar que é uma decisão terminativa que não julga o mérito, mas ela põe fim ali ao processo. Então nós podemos até dizer que esse despacho tem força de sentença, por isso que cabe recurso. Se fosse um despacho alheio de movimentação processual, não caberia recurso. Quando nós falamos aí em recibo da petição, é a petição de interposição da carta testemunhável, para que a parte possa comprovar, se necessário, que recorreu tempestivamente. Pessoal, não há mais necessidade disso a partir do momento que nós temos os departamentos de protocolo, seja ele físico ou seja um protocolo digital, tá? Então não há mais necessidade, não vejo aí como pudesse aí haver este recibo de petição, mas salvo raras exceções, pode ser que ele seja importante. Com relação aí ao recurso em sentido estrito, faz referência a esse recurso, pois costumeiramente era o que tinha o seu recebimento negado ou prosseguimento obstado. Nada impedido, no entanto, que se use o mesmo prazo quando for outro recurso embaraçado. Então seria 5 dias. Né? No caso do recurso extraordinário, que nós já estudamos, e sabemos que o recurso extraordinário deve ser julgado ali, né, pelo STJ ou até mesmo pelo STF, de forma mais contundente pelo STF, onde ele busca ali a harmonização da aplicação da legislação infraconstitucional, né, respeitando os ditames constitucionais. Normalmente não mais se usa a carta testemunhável para obrigar o recebimento e processamento do recurso extraordinário, uma vez que é o agravo regimental, é o agravo dirigido ao Tribunal Superior, que tem a mesma finalidade. Então, nós já temos uma decisão que é o agravo, né, regimental, que determina aí esse aspecto. Então, este agravo tem essa finalidade, ou seja, ele vai aqui suprir, né, aquilo que seria de competência da carta testemunhável sobre esse aspecto. Então, fatos aí bastante importantes sobre essa questão, pessoal. Vamos lá, artigo 642. O escrivão ou o secretário do tribunal que se negar a dar recibo ou deixar de entregar sob qualquer pretexto o instrumento será suspenso por 30 dias. O juiz ou o presidente do tribunal de apelação, lembrando que também não existe tribunal de apelação, né, com as alterações trazidas pela emenda 45, não é 43, 45 de 2004, né, em face de representação do testemunhante, e imporá pena e mandará que seja extraído o instrumento sob a mesma sanção, pelo substituto do escrivão ou do secretário do tribunal. Se o testemunhante não for atendido, poderá reclamar ao presidente do tribunal adquém, que avocará os autos para o efeito do julgamento do recurso interposto da pena, pessoal. Então, olha só, nós temos aí um fato bastante interessante aqui também, que ele diz respeito lá, né, aquela hipótese que eu acho hoje em dia, eu verifico isso, de difícil configuração, onde eu não possa fazer o protocolo, a distribuição aqui, na verdade não é distribuição, mas é um protocolo da carta testemunhável, seja lá no cartório do distribuidor ou no próprio protocolo do fórum, ou pela via digital. Então nós temos a dificuldade de compreender alguns artigos, já que eles se encontram devidamente ultrapassados em razão da atual realidade dos tribunais de justiça. Responsabilidade funcional do escrivão ou do secretário, pessoal. Então, de qualquer modo, cabe a eles passar o recibo ali da interposição da carta testemunhável, né?
E, na verdade, este é um artigo que ele vem trazer para nós ali a repressão administrativa, a reprimenda legal, caso aí o escrivão ou o secretário do tribunal não cumpra com a sua obrigação, com a sua responsabilidade funcional. E aí, então, nesta condição, o seu superior hierárquico é que vai ali, né, aplicar a sanção nos termos da sua conduta. Então, também ali havendo esta prerrogativa. Quando nós falamos em avocação, o que é que isso significa? Caso tenham sido tomadas todas as medidas para que a carta seja recebida e encaminhada ao tribunal, ainda assim, isto não se der, cabe ao presidente do Tribunal de Quen avocar, ou seja, chamar a si os autos para que a carta testemunhável possa ser julgada, apurando-se as responsabilidades funcionais em processos administrativos à parte com relação a quem obstou o prosseguimento. Então, se houver ali algum entrave, se houver alguma situação quanto ao objeto, né, da carta testemunhável, que é de fato o encaminhamento deste processo à superior instância, né, existe ali o procedimento da avocação, ou seja, né, o presidente do tribunal vai chamar a si o processo e, logicamente, que a carta testemunhável está ali encartada. Então, por isso que se chama avocação. Artigo 643. Extraído e autuado o instrumento, observar-se-á o disposto nos artigos 588 a 592, no caso do recurso sentido estrito, ou o processo estabelecido para o recurso extraordinário, se tratar deste. Então, o rito processual da carta testemunhável segue aí as regras dos seus recursos, né? Aqui ele faz menção unicamente ao rese e ao recurso extraordinário, mas como nós já vimos, cabe carta testemunhável de qualquer recurso e não somente desses dois. O que ela vem dizer para nós neste momento é que o procedimento dela quanto ao rese segue a mesma linha e nós sabemos que o recurso extraordinário tem uma legislação própria que trata sobre eles de forma ali subsidiária. Então, esse procedimento da carta testemunhável ele tem como regras básicas, ou seja, a regra de que, quando ela é apresentada, né, oferecidas as razões, a parte contrária é intimada para apresentar as contrarrazões ali no mesmo prazo, né, e se houver a retratação do juiz neste momento, não há recurso da parte contrária, pois o recurso inicialmente embaraçado terá seu prosseguimento normal. Ele perde, na verdade, ali o seu efeito, a sua necessidade. Então, você imagina, o recurso não ia ser admitido, você entra com a carta testemunhável, com o juízo de retratação, dando a possibilidade ao magistrado de retratar-se desse despacho, ele se retrata, encaminha o processo à superior instância, não há, então, que se falar em efetividade da carta testemunhável. Ela perde o seu efeito em razão aí da retratação do magistrado para o recebimento do presente recurso. Artigo 644. O tribunal, câmara ou turma a que competir o julgamento da carta, se desta tomar conhecimento, mandará processar o recurso, ou, se tiver suficientemente instruída, decidirá de méritos, ou seja, de logo, né? Então, aí também nós temos algo interessante sobre o procedimento. Ou seja, nós temos aí, conforme dito, 4 alternativas possíveis dentro do artigo 644. Ou seja, conhecer a carta testemunhável por não ser cabível, por intempestividade, não conhecer a carta testemunhável por não ser cabível, por intempestividade na sua interposição ou por ilegitimidade de parte. Letra B, dela conhecer e dar provimento determinando que o recurso obstado submerecimento. Letra C, dela conhecer e ao invés de simplesmente dar-lhe provimento, julga desde logo o mérito do recurso obstado, caso existam peças e argumentos suficientes no instrumento para a sua avaliação. Então, essa seria talvez a forma mais eficaz e mais rápida da carta testemunhável garantir e prover ali o seu objeto. E a última hipótese, conhecer a carta testemunhável, porém negar-lhe provimento. Então, são fatos e são possibilidades jurídicas que podem acontecer quando da decisão da carta testemunhável.
Artigo 645. O processo da carta testemunhável na instância superior seguirá o processo do recurso denegado, conforme nós já vimos no artigo anterior. Se for rese, segue o procedimento do rese. Se for recurso extraordinário, segue o procedimento do recurso extraordinário, ou qualquer outro recurso aí que possa também ter sido sustentado pela carta testemunhável. Um outro aspecto importante é que a carta testemunhável não terá efeito suspensivo, ou seja, ela possui apenas o efeito devolutivo. Não tem ela o condão, não tem ela a finalidade de suspender os efeitos da condenação. Então, ela tem como finalidade apenas a garantir que aquele processo seja reanalisado por meio de um outro recurso. E aí, então, começamos agora a falar sobre o habeas corpus e o seu processo. Hoje será apenas uma introdução. Pessoal, habeas corpus, corpo aberto, né? Ele nada mais é do que um remédio constitucional. Habeas corpus que eu já vi escrito de todas e quaisquer formas, das mais erradas possíveis, né? Porque muito se ouve falar e pouco se compreende o que de fato significa o habeas corpus, a sua excepcionalidade, né? Mas trata-se então de uma ação de natureza constitucional, ou seja, a melhor doutrina diz que ele não é um recurso, mas ele é uma ação garantidora do exercício do direito constitucional vinculado ali à constrição ilegal da liberdade do indivíduo, porque ele fere o direito constitucional, né, de ir e vir. Então, onde é que o habeas corpus também está descrito? Lá no artigo 5º, ou seja, que trata dos direitos fundamentais do cidadão, no seu inciso 68, né? Que vai fazer o quê? Que ele vem regulado ali, então, neste capítulo, no capítulo 10º do Código Penal. Esse dispositivo constitucional, ele é regulado pelo capítulo 10º aqui que nós estamos estudando. Então, esse é um aspecto bastante importante. Não se trata de um recurso, como faz crer aí a sua inserção na lei processual penal. Assim como também não é um recurso, a revisão criminal, conforme nós já vimos, mas ela também está inserida dentre os recursos do processo penal. Então, não se trata de um recurso, mas sim de uma autêntica garantia humana fundamental, cuja utilização se dá por meio de ação autônoma. Então, habeas corpus não é recurso, mas é uma ação de natureza constitucional autônoma, podendo, inclusive, ser proposto contra a decisão que já transitou em julgado. Sobre o tema, né, nós já vimos aí anteriormente nas nossas aulas. Quanto ao habeas corpus, então, nós podemos dizer que o primeiro é meramente declaratório, ou seja, como, né, o direito à liberdade, enquanto o segundo é assecuratório, como o devido processo legal, ou seja, então nós temos o habeas corpus e nós temos o habeas corpus preventivo, aquele que inibe, aquele que impede que o direito fundamental do indivíduo seja ali, então, lesado, né? E aí a doutrina vem dizer também sobre esse aspecto, né? Nós temos aí lições extremamente importantes, como o do José Afonso da Silva, que chama as garantias fundamentais de direitos instrumentais, que já destinados a tutelar um direito principal. Então, quando esses direitos são afetados ilegalmente de algum modo, nós temos o habeas corpus, né? Que etimologicamente ele tem como significado toma o corpo, ou pega o corpo a ti mesmo, né? Ou livra o corpo. Isto é, faz aí a apresentação de alguém que esteja preso em juízo para que a ordem de constrição da liberdade seja justificada, podendo o magistrado mantê-la ou revogá-la, embora atualmente não mais se tenha que fazer a apresentação do preso ao juiz como regra. Continua este analisando a legalidade do ato ameaçador ou constringente a liberdade de ir e vir do indivíduo. Quais são as origens aí do habeas corpus? Bom, de regra geral, a origem do habeas corpus
a origem do habeas corpus, nos termos aí da nossa legislação e da nossa doutrina, ele surge aí, então, né, na Carta Magna da Inglaterra, de 1215, chamada de Carta, né, Magna Carta da Liberdade, né, no seu capítulo 29. Então, ali, tem-se que o habeas corpus surge na Inglaterra, né, no ano de 1215, como sendo ali na sua Carta Magna da Liberdade. Então, esse é um aspecto histórico bastante interessante também. Destaca-se ainda que os ingleses, né, cultivadores originários deste instrumento de proteção, sempre foi muito cara a liberdade física de ir e vir, porque matar um cidadão injustificadamente provocaria um alarde social imediato. Mas o encarceramento de uma pessoa é a arma menos pública. Ninguém percebe ou poucos poderão dela ter notícia. Oprime as escuras, nas prisões do interior dos edifícios, nos recantos. É violência silenciosa, secreta, ignorada, invisível, portanto, mais grave e mais perigosa do que qualquer outra. Então, é importante aí que essas prisões ilegais sejam, de fato, combatidas pelo remédio constitucional, pela ação constitucional do habeas corpus. Com relação ao HC no Brasil, ele surge no Brasil aí na Constituição do Império, né, de 1832. Então percebam quanto tempo se demorou para chegar ao Brasil, né, de 1215, que foi o momento da sua criação, até 1832, com a Constituição do Império, que dizia: ninguém poderá ser preso sem culpa formada, exceto nos casos declarados em lei, e nestes, dentro de 24 horas contadas da entrada na prisão, sendo em cidades, vilas ou outras povoações próximas aos lugares da residência do juiz e nos lugares remotos, dentro de um prazo razoável que a lei marcará, atenta à extensão do território. O juiz, por uma nota por ele assinada, fará constar ao réu o motivo da prisão, os nomes do seu acusador e as testemunhas, caso elas existam. Então, foi nesse momento ali, de 1832, que surge o HC no Brasil. E aí, somente, né, em 1871, que foi garantido aos estrangeiros também o direito ao habeas corpus, né? Já ali na Constituição Republicana de 1891, né? Em todas as demais a partir daí editadas, então, ele está previsto. Igualmente, em documentos internacionais de proteção aos direitos humanos, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a Convenção Europeia também de Direitos Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, nós temos aí que, nos termos da doutrina, cabe de forma expressa o habeas corpus em situações excepcionais, das quais esteja diretamente vinculado ao direito de ir e vir do indivíduo, mas também quando a decisão fere algum direito fundamental constante do artigo 5º da Constituição Federal. Qual é a natureza jurídica do habeas corpus, né? A natureza jurídica é uma ação de conhecimento. Na verdade, ele leva o conhecimento ali ao desembargador, ao magistrado superior, conforme ali, então, se dispõe o artigo 5º, inciso 77 da Constituição Federal. Ou seja, aqui ela se refere expressamente como ação e não como recurso. Então, mais uma vez, nós temos como interpretação constitucional o fato de que habeas corpus não é um recurso, mas é uma ação de natureza constitucional, né? Com a finalidade que objetiva uma declaração, um ato constitutivo ou um ato condenatório. Então, o habeas corpus tem 3 finalidades importantes: declarar, constituir ou até mesmo condenar alguém à prática de um ato. No caso aqui, citando-se a hipótese aqui de pagamento de multa por ter agido de má fé, por ser um HC protelatório, né? Agora, fica difícil nós compreendermos esse HC condenatório sobre o prisma da Constituição Federal. Se ele é criado como uma forma garantista, né, nós temos aí então que nos ater
simplesmente ao seu efeito declaratório e constitutivo, porque seria incompatível com a própria Constituição Federal, né, conforme nós já falamos, o artigo 5º, inciso 77 da Constituição Federal, que o habeas corpus servisse para condenar alguém pela prática de alguma conduta. Não é essa, extremamente íntimo a personalidade do habeas corpus, não tem essa finalidade. Então, a doutrina peca aí quando atribui também a ele a natureza jurídica condenatória. Na verdade, ele é apenas declaratório, ou seja, a extinção da punibilidade, ou constitutivo, que é a anulação do ato jurisdicional, mas nunca será condenatório. Fiquem atentos aí. Quais são as espécies de habeas corpus? Né? Pode ser, então, o liberatório, quando a ordem dada tem por finalidade cassar, cessar ali a ilegalidade já praticada, ou pode ser preventivo. Então, ele serve para liberar ou prevenir que alguém perca o seu direito fundamental ali, de fato, ligado ao direito de ir e vir. Então, tanto liberatório quanto preventivo. Então, nós temos duas espécies de HC. Liberatório, quando o direito já foi ali retirado do indivíduo de forma ilegal, ou preventivo, para evitar que aquela decisão judicial seja cumprida e venha a causar ali danos ao indivíduo. Gratuidade assegurada, pessoal, isso é bastante importante, né? São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Por quê? Porque o habeas corpus é exatamente ali o exercício da cidadania. Habeas datas, pessoal, ele tem a mesma finalidade, mas quando eu busco informações em órgãos públicos relativas a mim. Então, habeas datas é para a apresentação, exibição de documentos de interesse de caráter pessoal. Já o habeas corpus tem a finalidade de garantir ou de garantir a restauração ou a prevenção, né, da retirada, da perda ali de direitos fundamentais. Nós temos aí que tratar ainda sobre a restrição constitucional à sua utilização, ou seja, é aquilo que diz o artigo 142, parágrafo 2º, ou seja, não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Então não cabe aí, né, a prisão militar, não cabe habeas corpus. Então fica aí também essa ressalva. Sobre todos os outros direitos, cabe habeas corpus, menos quando nós estivermos falando de uma punição disciplinar militar, ou seja, aquela que é aplicada tanto pelas Forças Armadas quanto pela Polícia Militar. Nesta hipótese, não cabe HC. Na próxima aula, nós falaremos então aí do mandado de segurança, pessoal. E aí, né, agradeço a presença aqui de todos vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição. Não havendo dúvidas, nossa aula estará então encerrada, pessoal. Mas como eu disse, estou aqui à disposição de vocês. André, boa noite. Boa noite. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Olá, prazer conhecer o senhor pessoalmente. Ô, Cláudio, prazer te ver aí. Igualmente. O senhor passou aquele estudo para nós fazermos dos irmãos Naves. Exatamente. Aí, outra coisa que eu quero perguntar ao senhor. O senhor Sim. tem, a última aula do senhor vai ser o trabalho, pelo visto, né? Semana que vem. Isso, exatamente, porque depois já vem a prova. Isso, o senhor já vai, pelo conteúdo que ele é extenso, o senhor vai estipular algo ou vai ser tudo que o senhor deu, que é bastante coisas? Não, eu vou, durante essa semana agora, eu vou limitar a matéria para a prova, tá? Por mais que nós já tenhamos limitado ela para o primeiro bimestre, eu já vou explicar, eu vou passar para vocês aí na próxima aula. Durante a semana, agora lá no grupo do WhatsApp, eu vou passar para vocês qual é, de fato, a matéria que vai ser cobrada no segundo bimestre, tá bom? Na próxima aula, como eu disse, na semana que vem, nós vamos falar sobre o mandado de segurança, tá? E aí, o trabalho, pessoal, eu vou verificar, ele não necessariamente não precisa ser em aula. Eu vou disponibilizar para que vocês façam o trabalho, tá? Mas necessariamente não precisa ser no horário de aula. Então, agora, durante essa semana, eu já vou disponibilizar o trabalho, fiquem atentos lá,
tá? Já vai ser disponibilizado para vocês, para que nós não percamos aula. Nós não podemos perder aula, dada o fato de que nós temos bastante conteúdo para ver ainda, tá? Então, o trabalho vai ser disponibilizado durante essa semana. Vocês terão aí alguns dias, uma semana para fazer o trabalho, para responder as questões. E na próxima aula a gente continua com o mandado de segurança para ir já finalizando aí o nosso conteúdo. Tá bom, Clober? Qualquer dúvida eu Muito estou à obrigado, disposição, senhor. mas eu vou delimitar ali o conteúdo para a prova, tá? Muito obrigado. Valeu, boa noite. Boa Fica com noite, Deus. pessoal. Boa noite. Boa noite. Pessoal, ó, Ótimo, última aula nós vamos combinar. Em última aula todo mundo vai ligar a câmera, hein? Nós vamos fazer um selfie aqui, um print da tela, para eu guardar aqui a imagem de vocês. No última aula, Excelente. Combinado. prepara, se as meninas quiserem preparar o cabelo, não importa, mas todo mundo vai ligar a câmera, hein? Fica com Deus. Um abraço, tudo de bom. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Com Deus.